Graça e paz, bom dia. Estamos continuando a falar de Daniel, Apocalipse e Revelação. No livro de Daniel nós temos revelações, nós temos Deus revelando para Daniel como seria o futuro, a, o desenvolvimento da história do povo hebreu, do povo judeu. Tá? Uma narrativa que permeia toda a história do povo de Israel, da nação de Israel, até eventos futuros. Eventos esses que a Bíblia declara que foram selados até o tempo do fim. Há um certo mistério no que diz respeito à compreensão das profecias, porque a profecia, via de regra, ela tem um cumprimento próximo ou imediato e também, em muitas ocasiões, ela diz respeito a eventos futuros, eventos distantes no tempo, na história, o que não significa que o compromisso de Deus com o seu povo não não faça com que esse cumprimento profético se estenda através do tempo, se estenda através da história. Uma das coisas que a Bíblia deixa bastante claro que todos os povos, todas as nações, todos os indivíduos que se levantaram contra o povo de Deus no sentido de fazerem oposição ao plano de Deus, ou seja, se atacaram o povo como maneira de atacar o próprio Deus, esses povos, essas nações, esses indivíduos foram destruídos. Muitos deles foram total e completamente esquecidos. Deus cumpre a sua promessa. E nós estamos vendo que o jovem Daniel ganhou o favor do oficial do rei. Eles puderam manter a sua dieta, eles puderam manter a sua fidelidade a Deus no tocante a não se contaminarem com alimentos relacionados a outros cultos, é, oferecidos a deuses. Então, eles não participavam dessa alimentação, mantendo a sua integridade pessoal. Era muito importante para eles, afastados de Jerusalém, afastados da rotina religiosa, afastados do templo, né? Afastados dos meios para o serviço religioso correto, eles resolveram se resguardar no que diz respeito à sua alimentação, permanecendo fiéis a Deus. E Deus recompensa a fidelidade, Deus recompensa a fé, Deus recompensa a expressão de fé de maneira prática. Veja que Daniel não se rebela. Os quatro jovens não se rebelam, tá? Eles não se revoltam, eles se adaptam. Eles se adaptam à realidade e buscam manter a sua fé em Deus. A Babilônia, o período do exílio babilônico, é claro que a servidão, a escravidão, o desterro, o sofrimento nunca é nada bom. Mas no que diz respeito à formação do espírito religioso judeu, a Babilônia foi uma benção. Israel foi atacado, foi dominado, foram três ou quatro deportações para a Babilônia, tá? Mas na Babilônia, o povo foi purificado da idolatria. Na Babilônia, o povo judeu desenvolveu são duas instituições, né? A gente fala uma, que permitiram que até hoje os seus valores, a sua fé, a sua cultura, a sua história sejam preservadas mesmo em ambientes inóspitos, que é a sinagoga. E junto com a sinagoga escola, tem a formação cultural e religiosa do jovem. Essas instituições foram fortalecidas durante o período do exílio babilônico, não podendo prestar o culto rotineiro ou seguir parte das tradições, das responsabilidades religiosas, eles se voltaram ao estudo da revelação, da palavra de Deus, o que já havia naqueles dias, no que era tocante a palavra de Deus revelada a eles passaram a se debruçar sobre esse material. E até hoje estudam inclusive os estudos sobre a palavra de Deus, os profetas, os escritos, os salmos.
é um povo muito voltado ao conhecimento. E a Bíblia declara aqui que após o encarregado ter tirado desses jovens aí a alimentação e permitido que eles adotassem uma dieta vegetariana, a Bíblia declara: no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel ainda recebeu algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Graças a Deus pela sua palavra. Tá. Vejam que foram escolhidos aqui jovens, sábios e inteligentes. Jovens voltados para a sabedoria, jovens inteligentes, jovens bem instruídos, que estavam recebendo educação, formação, capacitação administrativa. Não só no tocante ao governo do império, mas também todos os aspectos da cultura dos povos que faziam parte do Império Babilônico. As religiões, as tradições, tudo isso estava sendo transmitido para os jovens nesse período de 3 anos. E esses 4 que decidiram não se contaminar com as alimentações, com a alimentação, eles receberam de Deus o quê? Sabedoria e inteligência em toda a cultura e em toda a ciência, em toda a área do conhecimento que a eles estava sendo transmitido naquela época. Eles já sabiam, em questão de espiritualidade, o que eu falo, essa palavra não é minha, tá? Você precisa saber alguma coisa, você precisa se dedicar a alguma coisa, você precisa ter um compromisso com alguma área do saber, tá? Não existe essa ideia, a menos que você tenha sido criado num ambiente, numa cultura de espiritualidade e tenha domínio desde da infância de certos aspectos, de certas verdades dessa área do conhecimento. Mas não existe essa história do nada. Não existe isso. Somente Deus criou o universo sem emprego de nenhuma matéria pré-existente. Somente Deus é capaz de criar algo novo. Nós aprendemos a partir de algo. Então, se a pessoa não se interessa por nada, também não se interessará por questões espirituais. Tá? Não é possível. Não é possível. Você precisa se dedicar a algo para que a partir desta semente Deus possa multiplicar, Deus possa ampliar. Veja que eles já eram instruídos, estavam recebendo mais instrução e o próprio Deus concedeu a eles algo mais. E a Daniel, algo bastante específico, algo bastante especial. Não só o rei da Babilônia, mas muitos reis, muitos imperadores, através da história, dos relatos bíblicos, vez ou outra eram visitados por Deus. Tá? Nós falamos revelação, participar da revelação não tem necessariamente nenhum tipo de relação com o caráter da pessoa. Caráter é uma decisão. Veja que esses 4 jovens decidiram o caráter deles, a formação da personalidade. Eram jovenzinhos, mas estavam dispostos a moldar a sua vida e o seu caráter numa situação adversa, mas de acordo com a vontade de Deus. Volta e meia, alguma revelação, alguma verdade era concedida a reis, a pessoas importantes, mesmo fora da linhagem, da tradição profética de Abraão, de Isaac, de Jacó, tá? Ocorreram. E pode ocorrer, tá? Deus não é propriedade dos cristãos. Os cristãos não somos donos de Deus. O Espírito de Deus não está limitado aos cristãos. Há algumas prerrogativas concedidas pelo que a Bíblia declara, especialmente aos cristãos, mas isso não limita o agir de Deus, isso não limita o atuar do Espírito Santo. Eleição, predestinação, povo eleito, sacerdócio real, dizem respeito à responsabilidade em relação a Deus e em relação à humanidade.
não diz respeito à atribulação de privilégios. Deus não atribui privilégios, Deus atribui responsabilidade. Se a pessoa não aceita o fardo, não aceita o encargo, não aceita o compromisso, não receberá nada de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Isso é fundamental, isso é o mínimo, isso é a origem do pensamento, isso é a origem da perspectiva da busca por um desenvolvimento espiritual. Compromisso com Deus e compromisso com as pessoas, compromisso com a humanidade também. Daniel, diferente dos outros apóstolos, dos outros profetas, ele não nos apresenta aqui a maneira como a ele e aos demais jovens houve essa concessão divina desses dons, talentos e capacitação. Ele não apresenta, ele não tem essa preocupação, porque provavelmente o próprio Daniel não se via como profeta. Ele não se via como profeta, porque ele não recebeu de Deus nenhuma mensagem a princípio de voltar-se para o povo, porque ele estava impedido de contato com o povo, com a população, mesmo entre aqueles que haviam sido levados para o cativeiro. Daniel e os outros jovens viviam num grupo separado, num grupo isolado, como que numa escola de formação de oficiais para o palácio de Nabucodonosor. Veja aqui, passado o tempo, esses jovens foram aprovados. A Bíblia não fala nada com relação aos que tenham sido reprovados. A Bíblia fala que esses jovens, após aprovados, foram todos eles apresentados na corte real para uma entrevista que foi realizada pelo próprio imperador, pelo próprio rei. E a Bíblia declara que o rei concluiu que esses 4 jovens eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Ou seja, eles foram questionados exaustivamente pelo rei em várias áreas do conhecimento humano, inclusive sobre questões de natureza espiritual ou mística daquela época. Tá? O rei, na sua corte, não tinha somente os sacerdotes, os religiosos. Havia grupos de adivinhos, de astrólogos, de místicos. Tá? Os reis gostavam, até hoje, né? Gostam. Existe esse tipo aí de consulta. É impressionante que até algumas empresas muito grandes, em meio aos seus planejamentos, eles colocam um fator aleatório no que diz respeito ao planejamento, organização, desenvolvimento e implantação de novas áreas. Eles criaram uma área cinzenta lá, em que ocorrem consultas a místicos também, né? Eu não entendo o porquê, e talvez neguem, mas eu tenho conhecimento de que isso é verdadeiro. Em meio a todo e exaustivo planejamento, o sujeito cria lá um fator aleatório e consulta aí, sei lá quem eles consultam, tá? E isso não consta, é claro, mas é colocado num paralelo aí. Essa prática nunca acabou totalmente. Nunca acabou totalmente. O importante aqui nesse texto, nessa paráfrase aqui, nessa introdução que nós estamos fazendo, falando de Apocalipse e usando agora Daniel, porque se fôssemos falar só de profecia, teríamos que começar com Enoque lá no livro de Gênesis, que é o primeiro profeta, é o primeiro a proclamar a justiça de Deus, é o primeiro a dizer ao povo, ao mundo, que Deus é justo e que Deus julgará a injustiça dos homens. É o primeiro a alertar a humanidade quanto à necessidade de uma vida justa e correta, porque Deus realizará o juízo.
Aqui Deus está julgando, Deus está disciplinando o povo de Israel, a nação de Israel, através do exílio. Mas o fato de Deus estar julgando e disciplinando não significa que Deus está abandonando ou rejeitando. Deus está concedendo uma oportunidade única e que foi aproveitada principalmente pelos exilados de reavaliarem as suas vidas, de reavaliarem a sua fé, de consultarem a si mesmos, consultarem a Deus e buscarem um caminho para a redenção, o caminho para a salvação. Dons espirituais, profecia, sabedoria, conhecimento, capacidade para interpretar sonhos, visões, revelações, foi concedido por Deus a Daniel em resposta à fidelidade de Daniel, com um propósito específico de conceder a Daniel, de conceder aos judeus e de conceder a todos aqueles que creem uma base para permanecerem fiéis a Deus, para a obtenção ou manutenção da esperança, da viva expectativa de que Deus é justo e fará justiça para os seus servos. Deus é justo, Deus é santo e Deus é fiel. A mensagem profética, a mensagem de Apocalipse, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fortalecimento. A pessoa que não se adestra para a leitura, ela vê o que ela quer ver, ela vê sobre o que ela ouviu, só vê terremotos, vulcões, morte e destruição. Se você olhar atentamente, você verá a fidelidade de Deus para com aqueles que o servem. A fidelidade de Deus para com a sua palavra, exercendo juízo e justiça. O que a igreja precisa saber é que a justiça, o juízo tão invocado por alguns aí, começa pelos domésticos, começa pela casa, começam por aqueles que usam o bom nome de Deus, ou como se apresentam como representantes de Deus, ou representantes da palavra de Deus, na qual afirmam confiar e acreditar. O julgamento de Deus é sempre primeiro para com os seus, primeiro a família da fé. Primeiro a família da fé. Se você está preocupado com juízo, com justiça e com sofrimento, saiba que virá primeiro para aqueles que estabeleceram um compromisso com Deus. Por que isso? Porque isso é bom, porque isso é ótimo, porque isso purifica, porque isso refina, porque isso fortalece, porque isso tira do indivíduo ou da instituição a arrogância, a presunção. Ah, Deus tem um compromisso comigo, Deus tem um compromisso conosco e nenhum mal nos atingirá. Podemos viver como bem entendermos, podemos falar o que bem quisermos, podemos agir à nossa própria maneira. Não. Não podemos, não temos esse direito. Não temos esse direito. Os dons e a vocação de Deus, muito embora sendo irrevogáveis, eles estabelecem um compromisso de fidelidade, de exclusividade. Adoramos unicamente a um Deus e Senhor. Temos um só Senhor e Cristo. Cremos num só Espírito, e não é um espírito mundano, não é um espírito imundo, é o Espírito Santo, o Espírito de vida e de ressurreição. Doravante vamos entrar objetivamente nas visões, nas revelações, que têm um caráter aí profético e um vínculo com a literatura de Apocalipse. Apocalipse não é, o livro de Apocalipse não é uma novidade. Apocalipse é uma continuidade profética. Apocalipse é uma ampliação da revelação de Deus dada aos seus, através da história, através do povo de Israel, através da igreja, principalmente através de Cristo Jesus, que culminará na parúzia, na volta, no retorno de Cristo Jesus. Então, é uma só revelação que começa ali no Éden ainda, com Deus falando para Adão e Eva
para Adão e Eva da semente que destruiria a serpente, que destruiria as obras da serpente, que destruiria as obras de Satanás, o chamado proto-evangelho. A revelação, a mensagem profética começa no Éden, percorre toda a história bíblica, ou seja, toda a história da humanidade, nos apresenta Cristo Jesus como a resposta de Deus e nos mantém vivos, nos mantém fiéis, nos mantém na viva esperança, aguardando o retorno do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse é o complemento da mensagem profética. Apocalipse é o complemento da revelação dada por Deus através de toda a história. Alguns lá no passado viram eventos do final, eventos do futuro. E o livro de Apocalipse tem consigo toda essa tradição profética. Você pode começar por Apocalipse, mas você será levado ao livro de Gênesis, você será levado a consultar toda a tradição profética escriturística da Bíblia Sagrada. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.